Meu nome é Maristela Rodrigues Cavalcante. Nasci em Arapiraca em 10 de julho de 46. A gente sempre morou na Praça Marx, antes do outro lado, do lado do Cine Trianon. Então, nessa época tinha muito problema de tuberculose e o povo tinha muito pânico. Meu pai tinha um sítio também, tinha uma casinha boa, de alpendre e tudo. Aí meu pai resolveu vender aquela casa e fomos morar no sítio, chamado Sítio Arizona. Hoje mais ou menos naquela região ali, em frente, por ali do Zé Alexandre. Era naquela época, era um sítio bom. Acho que eu tinha uns 4 anos, 5. No sítio ficamos muito tempo. Aí a minha mãe começou a reclamar sobre a festa, que toda noite ela gostava de ir para a novena. E aí meu pai foi e comprou uma casa ali ao lado do Bradesco, que até hoje ainda é nossa. Meu pai, o nome dele era Antônio Olímpio Cavalcante. Minha mãe, o nome dela era Maria de Melo Rodrigues. Meu pai sempre plantou, forte era fumo. Agora plantava também pequenas agriculturas assim, que usava mais em casa. Minha mãe, ela ficava mais nos trabalhos de casa, ensinava também minhas irmãs a cozinhar, a bordar, que ela sabia bordar bem. E é assim que eu me lembro da minha infância. Ao todo éramos 8. Era Maria Sônia, Maria de Lourdes, Silvio, Alvina Neta, eu, Ana Maria e Antônio Salve e Antônia Salve. Silvio já faleceu, Silvio, a Sônia e o mais recente, a Balbina Neto. A brincadeira era mais de correr ali na Praça Marx e no sítio também, de correr com as crianças de lá, família de moradores. Eram as pessoas que trabalhavam lá no terreno do meu pai e tinham a residência perto da casa que a gente morava. 4 casinhas. Assim. Antigamente assim, na época de infância, era tudo, as casas se tornavam grandes, era tudo aberto, a porta aberta, ninguém tinha esse negócio de pedir licença, não, que não ia passar pelo meio só se fosse para bagunçar mesmo. Às vezes meu irmão corria atrás de mim. Uma vez eu tive uma queda que, por sinal, ainda tem um traço na testa. Eu caí e bati no meio fio. Também, quando era pequena, na época de inverno, estava muito frio, aí eu levantei a roupinha e botei para esquentar no fogo, aí queimei. Fiquei preocupada, doía assim, mas a minha preocupação mais era da minha mãe, que ela foi apagar o vestido e tirar com as mãos, né? Se queimou também. Eu acho que eu tinha menos de 7. O fogo, é o fogo de carvão. Aí não tinha a labareda. Aí eu tava com um vestidinho branco, um tecido assim parecido com seda. Aí levantei a roupa para botar para esquentar, que estava frio. Aí queimou. Nessa época tinha o Dr. Edler Lins, era o único médico que tinha na Arapiraca, foi que cuidou de mim. Quem era em casa mesmo que ele ia. Pouco tempo a recuperar, já estava correndo. Nós morávamos na Praça Marx, aí fomos para o sítio. Foi na época que a gente foi para o sítio. O acidente foi na Praça Marx. A gente, depois da minha queimadura,
E na época que tinha esse negócio de tuberculose, a gente foi para o sítio. Comecei a estudar na escola Adriano Jorge, eu estudei. Depois para o Instituto São Luís e depois para o Colégio Bom Conselho. Eu terminei o 2º grau. A primeira professora foi Dolores Leite, uma arapiraquense. Hoje, acho que ela ainda vive, é radicada nos Estados Unidos. Ela casou com um americano e mora nos Estados Unidos. A Adriana Jorge foi a Dolores Leite, né? E o Instituto São Luís tinha o professor Arlindo, que era uma pessoa muito... Ele não gostava de dar bolo, sabe? E era uma pessoa formidável, ensinava. Quando a gente tinha dúvida, ele tirava as dúvidas tranquilo. O Colégio Bom Conselho, a turma era toda boa. Tinha o padre Antônio Lima, tinha a Geni Lúcio, tinha a dona Terezinha, que era irmã do Loures, também ensinava. Tinha a dona Bezinha Torres, me ensinou desenho. Eu sempre pensei assim na área assim, mais nessa área social. Aí o direito, professor, eu fui e fiz vestibular. De direito, passei. Quer dizer, eu fiz uma vez e perdi. Aí fiz outra vez e passei. Passei em 69. Aí 69, terminei em 73. E aí tive dificuldade, né? Porque de qualquer maneira, todo mundo, meu pai era agricultor, mas não tinha essas condições todas, né? Aí eu fiquei batalhando para ficar na residência universitária e fazer refeição no restaurante. Aí nessa época até ainda fiquei, uma colega minha, por sinal mãe do Ronaldo Lessa, a Noélia Lessa, ela disse, olha, eu aluguei uma casa grande ali por debaixo, por detrás da faculdade de engenharia, se vocês quiserem morar lá, pagam a mesma coisa que estão pagando, a pensão. Aí eu morei ainda quase um ano lá. Aí pronto, aí depois consegui o lado universitário de Alagoas, que hoje é o Museu Theo Brandão, ali na Avenida Papai. E consegui também a refeição no restaurante universitário. Aí pronto, foi tranquilo. E realmente foi uma época assim, meio, talvez complicada para umas pessoas que eram muito político, talvez, não sei. Porque nessa época, quem era presidente do Brasil, toda a época que eu estudei, quem era presidente do Brasil era militar. Toda a época, Costa Silva, Figueiredo, Castelo Branco. E eu achava ótimo, não tinha problema nenhum. Saía a hora que queria, almoçava no restaurante, não precisava fazer nada. Só que depois aí teve uma época que botaram para a gente consertar. Nessa época era meio complicado os arquivos, né? A gente foi consertar as pastas. Só um dia na semana. Eu achava ótimo. Não tinha problema nenhum. Só faltava dinheiro, né? A Praça Marco tinha uma cacimba, tinha uma coisa assim redonda, parecendo com, sei lá, com uma piscina e um carro-manchão, que chamavam, que era coberto de plantas. Tinha, agora eu não lembro de assistir o filme, não. Eu sei que eu gostava, que
queria dinheiro para ir, às vezes minha mãe não deixava. Que era Cine Leão. Só lembro que tinha cinema, que o povo ia, mas nunca entrei não, para assistir filme. Eu conheci meu avô, pai do meu pai, e minha avó, mãe do meu pai. O meu avô materno eu não conheci. Conheci a história que os outros contam, os parentes, né? E a história mesmo, assim, que os pesquisadores, mas não conheci pessoalmente, né? Esperdeu Rodrigues da Silva. E a avó, Balbina Rodrigues de Melo. Antes ele era comerciante e começou a se interessar pela política e veio assim, o sonho de tornar Arapiraca independente, que dependia de Limoeiro. Aí ele viajou várias vezes para Maceió de cavalo e até conseguir falar com o governador, se não me engano, na época era Fernando Lima. Dos pais do meu pai, eu conheço muita coisa. Eu gostava de tocar violão também, se interessou pela política. Era agricultor também, como meu pai. Qual o nome dele? Francisco Olímpio Cavalcante, Joana Amélia e Magalhães. A esposa do meu avô, Francisco. Eles moravam nas Craíbas, na fazenda Santa Rosa. Ia, de vez em quando eu ia. Eu gostava de conversar, eu gostava de tocar violão. Essas músicas mais assim, antigas, né? Bem antiga mesmo. Existia essa história assim de namoro, essa coisa assim, não tinha essa abertura de hoje, né? Nunca me contaram. Só sei que minha mãe era um pouco ciumenta. Meu pai morreu novo, com, se eu não me engano, com 72 anos. Minha mãe morreu com 42 anos, ou 44, 10 anos. Ela morreu em 57, em dezembro de 57. Disseram que era depressão, não sei. Nessa época, não sei se tem nem esse nome. E a gente tinha, nessa época, todo mundo tinha um pavor da morte, né? Não, ela estava em Maceió, ela foi para Maceió se tratar lá. Vieram buscar meu pai de avião, na época. Alguém falou para dar um recado ao meu pai para ir urgente, porque minha mãe tinha falecido. Tinha medo, né? Pavor. Achava que a morte é o fim. Bem, meu pai ficou em casa e minhas irmãs, a minha irmã mais velha, as duas cuidaram dos gêmeos. Uma tomava conta da Sálvia e outra do Sol. A Lourdes, essa que está aqui, tomava conta do Sálvio. Né? E a Sônia, que já faleceu, tomava conta da Sálvia. Nessa época a gente morava na Praça Marques, sendo ao lado do Bradesco. Arapiraca sempre vinha, né? Porque tem aquela saudade, né? Vinha. Sempre que tinha feriado, eu vinha para Arapiraca. Vinha de ônibus. Agora o feriado não lembro não. O ônibus a gente pegava na rodoviária. Tinha a época que fizeram a fonte luminosa, mais ou menos 68, 69. Era grande e tinha, a água saía colorida e musicada. Mas durou pouco. Ficava em frente à casa do prefeito, João Lúcio. E o filho dele foi que fez isso, era secretário, Narciso Lúcio. Eu ainda não tinha essa mentalidade
que tinha hoje, que tem hoje, porque até nessa época tinha umas amigas americanas, que era aquele programa Voluntária da Paz, e elas brincando comigo, só, Marcha, eu vou levar minha cama e vou dormir ali, ao lado da fonte, como protesto, porque tanta coisa tem para fazer na cidade e eles gastaram dinheiro numa fonte dessa. Confesso que na época eu não tinha. Eu não era muito ligado nesse negócio. Depois é que a gente vai evoluindo, né? Vai lendo, vai... Não lembro o período não, mas eu acho que quando eu me formei ela já tinha desaparecido. Ferrujou tudo, os canos, o negócio lá. Era PC assim, sabe? Onde tinha as coisas de controle, era tudo embaixo. Arapiraca materialmente cresceu muito. Agora a educação ainda está um pouco longe. Talvez no lado... o lado espiritual, falando espiritual mesmo, né? Significa religião, só é o lado espiritual, o seu interior, entendeu? Porque, na verdade, as pessoas, principalmente os jovens, eu fico muito triste, porque se convidar para ir para um lugar, uma palestra, ou um espírita que vem dar palestra, ou um médico, vão não. Agora, se botar coisa de bebida, aí é top. Aí vem muita gente. Assim, eu faço parte da Ordem Rosa Cruz. E depois da pandemia, tudo ficou pior, né? As dificuldades são maiores, financeiras. E muita gente também ficou psicologicamente assim, muito abatida, essas coisas. A Ordem Rosa Cruz, poucas pessoas frequentam. E outra coisa, muita dificuldade quando a gente quer melhorar o aspecto de lá, sabe? Aí encontra muita barreira. E outra coisa, é um local, pronto, é um local que merece quem vem de fora conhecer. O prédio, que é muito bonito, é estilo egípcio, entendeu? E outra coisa lá, as pessoas, que você vai para lá, você vai aprender coisas boas, você não vai aprender coisas ruins não, só ensina o que é bom para você e para a humanidade. Claro, se você aprende uma coisa boa, aí você quer também ensinar para os outros, né? Perto ali do shopping, fica mais próximo da prefeitura, né? Teve um grupo de pessoas que se juntou e escreveram para Curitiba, porque para se inscrever na ordem tem que você solicitar uma grande loja, entendeu? Aí você escreve da língua que você vive, no caso a nossa português, né? Aí que a ordem foi fundada nos Estados Unidos, entendeu? Aliás, o primeiro ciclo da ordem foi fundado no Egito. Aí pegaram aquela sabedoria do Egito, né? Aí veio. Se inscreve lá, a Curitiba, entendeu? Mas você tem que ser primeiro inscrito lá. Porque se não for, pode assim. Às vezes tem uns eventos, a festa da pirâmide. Aí pessoas que não é da ordem, um Rosa Cruz pode convidar para ir. É uma associação mística, cultural e filosófica. Você vai aprender isso lá. Não é religião. Entendeu? Mas não, nunca foi maçonaria. Não tem nada a ver. Maçonaria é uma coisa boa também, né? Agora, as pessoas botaram na cabeça. Até os taxistas, às vezes, quando vai dizer, é ali onde era a maçonaria. Eu disse, não, nunca foi maçonaria. Ali sempre elas chamam que o sistema da ordem assim, é dividido, por exemplo, tem Pronaus, loja e grande loja. Que pronto, lá em Curitiba, o grande mestre ele é responsável por todos os países que falam a língua portuguesa.
liderança tem, não, tem assim, a pessoa que está no comando. A pessoa hoje foi nomeada a Vandilva, é uma amiga minha, hoje ela é a orientadora do Pronaus. Como eu disse, é dividido em lojas, sistema de lojas, né? Capítulo, loja e assim vai. Tem muita gente. Tem uns que já se foram para outro mundo, outros já foram embora de Arapiraca, outros não permaneceram, né? Todo mundo não. Geralmente aqui é dia de sábado, porque vai de acordo com, né? Porque as pessoas trabalham e tudo, aí tem que analisar essa parte. Geralmente é no sábado à tarde. A ordem, ela não individualmente não pode fazer nada aqui. Tudo tem que seguir o roteiro que tem na ordem. Inclusive os comentários que apagaram a energia na época que assassinaram o Marcos da Silva. Ele ia atender uma suposta cliente, né, que estava passando mal. Aí na hora que ele passou embaixo daqueles pés de fico, aí a luz se apagou. Aí foi na hora que ele foi assassinado. Passou um bocado de tempo, com dificuldade. Agora eu não lembro, assim também a época que chegou a água. Eu sei que chegou. Pegava, comprava água, aqueles gimentozinhos, tinham até criança às vezes assim, trazia aqueles. A gente comprava água de beber. Tomar banho de casa mesmo, cacimba. Não tinha um chuveirozinho. Meu pai era muito hábil assim, sabe? A cacimba era junto do banheiro, tinha uma caixa grande, e aí aumentaram assim. Era tirando da cacimba e colocando na caixa. E também a primeira televisão foi na casa do João Lúcio também. Rádio sempre. Minha mãe escutava novela, o pessoal, os amigos se juntavam. Era uma pessoa assim muito evoluída, um artista, era pintor, foi locutor de rádio, entendeu? Muita coisa, na arte, ele evoluiu muito, ele sabia fazer muita coisa. Assim, na época que eu era estudante, ainda sem ser da faculdade, era só assim, aniversário na casa de amigos, né, com os pais. Também alguma coisa que tinha no clube era com os pais. E aí tinha o clube dos sumicultores, tinha a ABB, tinha a ARA, era a associação recreativa, era como um clube, Arapiraca. Ficava no bairro São Luís. Eu andei muito nos sumicultores. E no ARA fui uma vez, não sei, era uma festa que tinha lá. Os carnavais eram sempre bons. Tinha blocos, né? Formava blocos, ia para as casas dos amigos, sabe? Eu notava o dia que esse era mais carnaval. Assim. Tinha muito, tinha tengo-tengo, tinha zum-zum, tinha até Disneylândia no carnaval também. Eu acompanhei esse. Só que eu tinha Disneylândia no carnaval. Só que eu tentei conseguir a foto, não consegui. Tinha uma irmã do Zé de Sá que participou, mas ela adoeceu assim, aí não fui mais lá não. Bem interessante, um amigo nosso teve a criar paquerando as americanas atrás de namorar.
Pois ele arranjou, não sei onde ele arranjou, o saco de adubo seco. Aí ele pintou tudinho, os personagens ele sabia pintar muito bem. Aí era todo mundo, tinha homem e mulher, sabe? Aí tinha Mickey, tinha Pato Donald, Margarida, todos os personagens da Disney. O Manuel Fernandes, irmão do Dr. Zé Fernandes. Ele foi meu colega de segundo grau, a gente estudou junto. Só nesse bloco, único. Era todo mundo de, não sei como pegamos uma alergia, sei não. Lavou, deu para tirar. Tinha meus irmãos, tinha a Gileide, que morava lá perto, na minha casa. Tinha essa irmã do Zé de Sá, tinha o Manuel, tinha o Bruno. Bom, todas as casas, o povo queria porque tinha as americanas, né? Aí tinha comida e bebida de graça. Ela fazia parte da Voluntária da Paz, Patrícia e a outra Bunny. Acho que passaram uns 4 anos. Elas vinham assim, né? Sei lá, dava palestra sobre a aula de inglês, entendeu? Elas moraram na rua Espedão Rodrigues e também moraram na rua da Alegria, no Alto Cruzeiro. Ela distribuía manteiga, leite em pó, sabe, para as pessoas pobrezinhas. E uma vez eu denunciar que o Padre Américo recebia um bocado, sabe, aí estava dando para os porcos. Aí ela, todo canto que elas iam, ela me chamava e chamava a irmã do Zé de Sá. Não fazia quase nada mesmo. Foi na promotoria. Era adjunto de promotor. Naquela época eu funcionava nos cartórios. Eu era no centro. Chamava a Rua dos Peixes, Rua Lino Rodrigues. Porque naquela época não tinha fórum. As audiências eram no cartório. Lá era segundo ofício, que eu fui do segundo. Eu tinha 3, era um na terceira, outro na segunda, outro na primeira. Aquela coisa assim, rotineira, sabe? Coisa assim, de crime, de furto, de latrocínio. Mas o que eu tenho lembrança é que uma senhora pegou uma criança de outra pessoa, assim, tá deixando a mulher dele, tudo. Aí depois a pessoa se arrependeu, aí entrou na justiça e ela teve que devolver a criança. Na verdade, eu nunca gostei não de júri, porque por vários motivos. Primeiro, eu não acreditava, porque os advogados tinham mania de, quando tinha o júri, eles iam na casa das pessoas que foram convocadas para ser jurado. Aí ia pedir, sabe? Aí para mim não funcionava isso, não tinha simpatia. Um pouco, não sei se é para melhor ou para pior. Na área civil eu sempre gostei mais. Porque assim, coisa bem mais amena, não tinha. Assim, não precisava ninguém agredir ninguém. Porque no crime, realmente, às vezes é sempre a família da vítima quer acabar com a família do ator, né? Ou vice-versa. Quando eu estava na promotoria, eu tive que resolver, assim, no júri, para pular. Tinha um senhor que ele, toda vez que chegava da roça, o vizinho tinha varrido a rua e botava o lixo na porta dele. Aí ele ficou aborrecido. Aí um determinado tempo, ele, quando via, acaba fez a mesma coisa. Aí começaram a brigar. Aí a vítima meteu uma foice nele. Aí também ele não contou conversa, deu 3 tiros.
a queima-roupa, assim, uma touca. E por incrível que pareça, esse júri eu defendi e ele foi absolvido de 7-0, porque até o promotor pediu para ele ser absolvido, porque realmente não é brinquedo não. Você está todo dia, você vem da roça, trabalhando, cansado, chegar em casa e ver o cara botar um lixo na sua porta, não tem cabeça que aguente não. Porque já tinha bastante advogado aqui em Arapiraca, aí tudo que resolver dar ordem, por exemplo, a carteirinha, qualquer coisa que tinha que ir para Maceió. Aí já tinha um número grande, aí conseguimos trazer para cá, a subsecção. O Carlos Aprato, o Edler Ribeiro, a Graça Rezende, a Cleia também, Cleia Albuquerque. Batalhei, trabalhei para que fosse fundada uma subsecção em Arapiraca, junto, lógico, né, com meus companheiros, homens e mulheres, e a gente conseguiu. E eu fiz parte da primeira diretoria, fui secretária. Parei, está com tempo. 2011 eu já estava saindo. Realmente, eu acho que ser advogado é uma coisa muito boa, muito bonita. E se todos os advogados, pelo menos, lessem o Conselho do Rui Barbosa, quando ele foi paraninfo de uma turma no Rio de Janeiro, aí talvez fosse melhor, porque realmente o dinheiro, o material é muito difícil, assim, as pessoas trabalharem honestamente. Inclusive eu fico até triste que tem lá no fórum, acho que não tiraram não, deu. Uma frase que também não sei se é de Rui Barbosa, falando que, eu sei que tem um pedaço do texto que diz bem assim, o homem teria vergonha de ser honesto, uma coisa assim, mais ou menos. Eu disse, em vez de ter colocado isso aí, colocava esse conselho do Rui Barbosa no dia da formatura para mim, né, a Rui Barbosa foi o Águia do Águia. Ele foi considerado um dos maiores advogados. Defendeu as pequenas potências lá no... Por exemplo, eu sou fã de carteirinha da Ana Beatriz Barbosa Silva, aquela psiquiatra famosa que já foi em vários programas, né? Gosto demais. Todos são bons. Agora, aquele bem forte que ela escreveu sobre entes psicopatas, entendeu? Gostei demais. Porque às vezes os advogados, considerando hábeis, aí querem confundir, querem botar a psicopata como uma doença mental. Não tem nada a ver. Psicopata é uma desvio de caráter, entendeu? É uma pessoa má, é uma pessoa que ele não tem, por exemplo, ele não tem remorso de nada que ele faz. Ele faz e está consciente do que está fazendo e acha bom. Já o doente mental não é assim, ele pode cometer um crime bárbaro, mas depois a consciência pesa e ele começa a ter culpa, ficar, entendeu? Porque quando o doente mental é condenado, ele vai para o manicômio judiciário. É por isso que eles querem empurrar os psicopatas para lá. Ultimamente eu gosto muito de ler a Ana Beatriz.
E também ela fala sobre outros problemas educacionais, assim, muita coisa boa. A feira eu passava assim, mas não pra comprar e saber preço, nunca me interessei não. Era grande, né? A Praça Marca era cheia de banco, aí descia para ali para a igreja do comércio. Que foi o suporte financeiro, né? Eu sempre achava positivo, muito embora tenha um lado também prejudicial, né? Os agrotóxicos contaminam muito o clima. Quando eu era pequeno, era criança, consegui, mas eu achava muita dificuldade. Não tinha muita prática não. Era lá no sítio quando a gente morava. Geralmente na festa da padroeira, né? Em janeiro, sempre ali pelo calçadão, sempre tinha guerreiro, chegança. Eu achava bonito. No clube, na época do carnaval, era samba e frevo, bolero, né, samba também. Frequentei muito o Bar do Paulo. Começou, era uma merceariazinha, né? Ele vendia tudo. Aí vendia cerveja, a pessoa foi indo, ele foi gostando. Eu sou católica. Tem a minha irmã que é religiosa, é freira, dessa congregação franciscana, a Sálvia. Eu sempre gostei de ir para Matriz, né? Depois passou com a Catedral. Teve uma que caiu, aí depois fizeram novamente. Ali antigamente era um cemitério, né? O Frei Damião era muito... Ele levava uma multidão muito grande para rezar assim, cedo da manhã, né? 4 horas da manhã, 5 horas ele já estava rezando aí quando vinha na missão. Eu não ia muito não, acho, porque era muito cedo. Meio zoada, mas gente boa, servidora, e que realmente me mostrou também coisas boas aqui, como o Sesc. Eu não conhecia, assim, o trabalho do Sesc, sabe? E foi a Marisa que me incentivou a participar. E também tem outra coisa, que a gente tem uma afinidade em matéria de animais abandonados, né? Gato, cachorro, a gente sempre está se unindo para... Só tenho a agradecer, primeiramente, ao Ricardo Nezinho, depois a meus amigos e minhas irmãs, que me incentivaram. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, porque até estava sem querer conversar, acho que estava me sentindo muito baqueada por causa da gripe. Acima de tudo, Deus, e depois os familiares e a toda a minha amiga Marisa também, que sempre me dá força. E bem para todos, e que continue com essa força bonita para propagar o nome da nossa cidade. Eu acredito, é aí que eu realmente acho que o Ricardo chegou a um ponto que talvez seja realmente o que eu penso. Eu acredito que é um projeto sério, e não é um projeto para levar mais o nome de Arapiraca, não é? E que não é feito por um motivo fútil, entendeu? Nem vaidoso. É uma coisa que ele ama,
ele sabe que isso é o bem para Arapiraca e para os arapiraquenses. Entendeu? A única pessoa que ligou para mim foi o Ricardo. Eu estava até meio tazuroada, meio cansada. Eu disse, rapaz, eu tô com sono. Aí ele disse, hoje 6 horas, Machado, você não vai dormir. Eu disse, mesmo. Eu me sinto feliz e estou sempre, sabe? Porque às vezes a gente, por outras coisas também, a gente se cansa. Mas eu estou sempre, quase todas, muitas pessoas eu já vi. Inclusive a Abigail, com uma pessoa assim, que foi professora também. Às vezes a gente se encontrava na escola. Aí, vamos passar no bar do Paulo para a gente comer uma costelinha. Então, gostei do jeito dela falar.